Olá, a partir de agora nós vamos fazer uma viagem pela cultura nordestina, pegando carona nos causos de um paraibano que defende a poesia a golpes de declamações. Ele transforma a vida dos sertanejos em histórias que encantam plateias e se apresenta assim. Bom, eu sou arquiteto por profissão, poeta por vocação e matuto por convicção. G.C. Quirino é o nome dele, um nordestino que se orgulha da terra onde vive. Nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Hoje mora em Itabaiana, a 79 quilômetros de João Pessoa. Aos 50 anos de idade, usa a poesia matuta para revelar a alma do sertanejo. Qualquer lugar é fonte de inspiração para o poeta. Em visita a Pernambuco, na Catedral da Sé em Olinda, cartão postal da cidade Patrimônio da Humanidade, ele mistura religiosidade e paixão nos versos que dão vida a um poema. Como nós estamos na catedral, numa igreja, eu poderia fazer aqui uma relação um poema que eu faço, que é uma paixão para a Santinha. É um matuto apaixonado pela matutinha, que é a matutinha de muita religiosidade, né? Aí ele diz assim: Xanduca de Mané Gago tinha querença mais eu. Me vestia de abraço, bucanhava os beiços meu, era aquele tirinete, parecia dois colchetes, eu e nela e ela e nele. No apolegar das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafuné molengado, nos beijos mastigadinho, nos açoites de carinho, nós era bem escolado. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade, mas faltava, na verdade, sensação de frivioco. Um querer, uma pujança, daquela que dá sustância na homência do caboclo. No dia que eu vi Santinha, sobrinha do sacristão, o bangalô do meu peito se enfeitou feito um pavão. Foi quando esqueci Xanduca. Sem mágoa, sem discussão, pois vimos que nós só tinha uma paixãozinha micha, uma jogada de ficha, uma piola de paixão. Santinha é a indivídua que misturou o meu pensar, que me deixou friviando sem nem sequer me olhar. Matutinha a princesada, mulher de voz aflautada, olhosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa, nem percebe o meu amor. Não tem na boca um pecado, tem os beicinhos encarnados pintado a lápis de cor, só tem olhos para bondade, mas não faz a caridade de enxergar um pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achucaiava o sino de cima do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andor e botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amores. Ele diz que se esconde por trás das palavras para disfarçar a timidez e usa o bom humor para narrar as histórias. Essa irreverência é uma coisa nata do nordestino, ele sempre é muito perspicaz, né? Na graça. E a gente procura fazer isso no traquejo do gestual, essa coisa toda, e também na própria deformação das palavras. Quando eu digo coroné, quando eu digo de coca, essa deformação, ela procura dar mais um toque de hilariante, né? Não é um erro gratuito. Como é que você se inspira para criar essas poesias? De tanto eu ver o vaqueiro, de tanto eu ver o sertanejo, de tanto eu ver a graça, essa coisa toda, eu procurei fazer com que isso chegasse a minha poesia. Eu estou sempre anotando. Eu tenho o gravadorzinho de mão e tenho um risque-rabisque de bolso. E com esses elementos, as palavras, alguns trejeitos, alguns objetos, eu vou sempre anotando. Esses dados vão para o que eu chamo de tamborete de dados, vão para um livro, um caderno de anotações. E depois, quando eu me sento para construir o poema propriamente dito, então eu vou resgatando aquelas expressões. E foi juntando as expressões matutas que ele se tornou uma referência entre os contadores de causos do Nordeste. Basta se encostar no balcão de uma bodega, típica das cidades de interior, que a poesia começa a fluir. Tem uma placa bem grande encardida, a bodega da rua enladeirada. Meia dúzia de portas arqueadas e uma grande engazeira na esquina. A ladeira para frente se
inclina e a calçada vai reta, nivelada. Forma palmos de altura de calçada que nos dias de feira o bodegueiro faz comércio rasteiro e barateiro num assoalho de lona amarelada. Se espalha uma coxa de mangalho, é cabresto, é cangalho, é peixeira, urupema, pilão, desnatadeira, candinheiro, cabaço, armador, enxadeco, fueiro, amolador, alpercata, chicote, landuá, arataca, bisaco, alguidar, pé de cabra, chucalho e dobradiça. Se olhar de uma vez, dá uma doidiça que é capaz de um matuto se endoidar. O vocabulário do poeta mexe com a natureza de gente simples. Seu Edival se inspirou nos versos de Gessier e ampliou o estoque da bodega. Eu vi isso na poesia dele e comecei a me preocupar com a bodega e vamos surtir a bodega para melhor para quando as pessoas chegam e perguntam, tem isso? Tem, né? Para ser mais surtida, que a poesia do GC é uma coisa... Me incentivou para isso. Isso é uma coisa que engrandece, né, a poesia e que me gratifica muito. A gente vê que a minha fonte é o popular e quando a poesia volta, chega para o popular às vezes absorve. Gessier se considera um prestador de atenção das coisas do mato, valoriza os caboclos do sertão e não seleciona palavras para descrever os personagens regionais. Empurra a cancela, Zé. Abre o curral da verdade para mostrar para a mocidade como é que vive um Zé. Sem um conforto sequer, com suas latas furadas e a cacimba tão distante. Um Zé arame farpante, feito de gente e de fé. O Zé que se aprisiona aos cacos velhos da enxada, que nasce herdeiro do nada e qualquer lado é seu caminho. Medalhas são seus espinhos, quedas de bois são batalhas. Seus braços duas cangalhas, de taipa e barro é seu ninho. Um Zé metido em gibão, numa besta atrás de um boi, por entre as juremas pretas, por onde o bicho se foi, a poder de grito e ois, peitando o graveto torto, um dos três vai sair morto, ou ele, a besta ou o boi. Um punhado de feijão aqui, frutas espalhadas por todo canto, sortimento para não deixar o freguês ir embora sem comprar. É assim no mercado público e nas feiras livres, cenários que inspiram o poeta Gessier Quirino. Em cena, ele conta os causos como se tivessem acabado de acontecer. Basta um banco, luz e tempo para Gessier mergulhar nas histórias. Eu imaginei um caos que tivesse essa conotação. O matuto analfabeto de pai, mãe e parteira, saindo do sertão e vindo para a capital assistir um filme estrangeiro legendado. Quando ele volta para o sertão, ele vai contar o filme para os amigos, ele danado conta o filme todinho. Então ele diz assim, mas rapaz, eu fui lá na capital, rapaz, assisti um filme altamente internacional. Pense num filme internacional, e tem uma coisa, um filme mafioso, Olha, tinha dois artistas, o artista que sofria e o artista que salvava. Meu compadre, o artista que sofria, pensa no cabo corajoso cachorro da molesta. O cabo não tinha medo de nada, de nada. Amarraram ele com imbira, botaram as mãos para trás assim, amarraram ele com imbira. E tem uma coisa, imbira dos Estados Unidos, não tem quem se solte, não. Amarraram ele com imbira, sentaram ele à força numa cadeira, aí chegou o bandido, rapaz, o bandido perigoso que só buchada azeda, se invocado que só um fiscal de gafieira, sério que só um porco mijando, tinha o dedo da grossura de um cabo de foimão, rapaz. Ele esfregou o dedo na cara do artista assim, rapaz, o artista amarrado com imbira, ele esfregou o dedo na cara do artista assim e disse, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Você tá pensando que o artista teve medo? O artista amarradinho lá, teve que ouvir tudo, mas muito do tranquilo. Olhou pro bandido assim e disse, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, o quê, meu irmão? Rapaz, esse bandido cresceu feito um cururu no sal, não sabe? Esfregou o dedo na cara dele assim e disse, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, seu filho de uma égua. O artista tranquilo e ficou. Amarradinho com imbeira, encarou o bandido assim, disse, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, uma pílula. Gessier Quirino já se apresentou em vários estados brasileiros. A meta do paraibano é semear a cultura das cidades de interior, em plateias de todas as regiões. É difícil trazer esse mundo do campo para dentro de um teatro, por exemplo, e fazer com que o público visualize aquilo que você está representando?
o teatro é um abraço. A gente se sente abraçado, né, pela plateia. É o formato, acho que mais massageia a alma do poeta, é o teatro. E as pessoas que estão nos grandes centros, que a nação nordestina é muito grande, essas pessoas têm muita vontade de ver as cenas que são descritas na poesia, né, que são exatamente as cenas do universo dele, lá da cidade do interior. E eu observo que há uma força, uma energia muito grande por parte da plateia. Eu tenho uma força declamatória, os trejeitos, essas coisas todas, faz com que a gente congele, né? Isso tanto de criança como de adulto. Então eu acho que há um respeito muito grande da minha poesia. Como eu trafego em todos os sentidos, num pouco do neologismo, um pouco da graça, né? Do dragão escarrando brasa, do tamburetismo de forró dos caboclos sertanejos, né? Das montanhas, dos vales, dos bichos, das catrevagens. Então tudo isso é retratado na rima, na métrica, e a plateia, principalmente o teatro, ela congela. E eu acho isso que é um abraço. E se o público estiver numa feira ou no mercado público, não há problemas. Ele vai até lá. Olha o girimum caboclo, olha aí abacaxi, brinco de menina fêmea, traíra, coquiciri. É califone e caçola que tá no risco da moda. Vamos abrindo aí a roda, afasta aí, brocoió. Cura mexicão de ureia, ferradura de abeia, mijadura de potó, remedia cuspe grosso, reumatismo no osso, que zumbi se catimbó. A conversa do poeta na feira é um caos de matuto revestido de originalidade. Quem visita o cenário percebe a força que tem as expressões do artista. Um trabalho reconhecido por onde ele passa. Basta uma volta por um mercado público para os fãs se aproximarem. Pouca gente tem isso, né? Não é esse? Tá bom, Roberto. Um abraço, viu? Eu sou Isaac. Isaac. Pronto, sou Isaac. Alguns passos à frente e surge mais uma fã, que não perde a oportunidade de abraçar o ídolo. Conheci pela voz, né? Gostei muito de ter conhecido. Porque ele é folclórica daqui de Pernambuco, né? Acho uma figura folclórica maravilhosa. As obras de Gessier caíram no gosto do povo. Além das livrarias, podem ser encontradas em mercados públicos como este na zona norte do Recife. A banca, que antes só vendia bombons, tem espaço reservado para a cultura popular. Literatura de cordel, CDs, os produtos são diversificados. Seu Enoque diz que o lucro é garantido com a venda desse tipo de material. 10 anos atrás já começaram a chegar repentistas, os repentistas foram chegando, fazendo festivais, isso e aquilo. Foi chegando a cultura popular também, de contador de causa. E ele foi gostando, comprando um CD, comprando outro, foi botando para vender. Daqui a pouco ele está com mais de 1000 CDs. A poesia matuta chama a atenção dos turistas, de acordo com o comerciante. Tem turistas que, por alguma informação, vêm aqui. Mas eu vim aqui de outro estado, sou de tal estado. Algumas pessoas de outros estados nos telefonam querendo saber como chega esse material lá. Aí a gente chega, vai pelo correio. Você paga R$3, R$5 e você vai pelo correio até 10 discos. Aí ele diz o que quer, o que ouviu. Aí a gente faz a coleção e bota no correio, ele manda o dinheiro. Quando o dinheiro chega aqui é que eu mando a mercadoria, lógico. O correio trabalha assim, né? Nem só pela conversa se descobre o talento de Gessier Quirino. O poeta também escreve livros que mexem com a imaginação de adultos e crianças. Há obras adotadas até em escolas. O domínio da linguagem está estampado nos livros. As expressões que o poeta usa para construir os causos preenchem centenas de páginas. 80% do que eu escrevo está registrado. Como é que você consegue isso? Isso é um exercício, eu costumo muito falar sozinho. E eu acho que é um dom mesmo. Eu acho que tem gente que tem dom de memorizar as coisas e outros não. Agora eu exercito bastante, né? Sou muito de falar só, talvez seja uma coisa assim... Em qualquer lugar? Não, em casa, no escritório, como eu tenho muitos percursos de viagens que são feitos do interior para a capital, e eu converso muito sozinho. Tem outra história aqui que eu poderia dizer, eu falo até de uma receita, de um banco de feira que tem o raizeiro, né, que vende casca de pau, né? Aí eu faço uma espécie de uma receita, que seria a receita do Viagra, do nordestino. Eu digo assim, para se afrontar a Ilha Negra, anota o que eu vou contar. Existe uma garrafada que é só tomar e pá!
O caba pega aroeira, 3 cimentos de imbira, pega verame rasteiro, quina, pau de macho, cimento de cumaru, casca de mulungu e sumo de mangará. Mistura com quebra-pedra, flor de sabugo, canela, mofumo, flor de marcela, miolo de cabacinha, resina de catingueira, malícia, flor de jucá, 4 cabeças de fósforo e raiz de jatobá. Pisa bem pisado, como se faz um cominho. Com aquela colher de leitinho, se bota dentro do vinho e enterra, e mexe para misturar. Enterra por 3 semanas e depois é só tomar. O cara é tomar e pá! Em prosa morena, Gessier pede licença para fazer cócegas com as palavras. Aqui defende a poesia a golpes de declamações. É o mais novo livro dele e traz na capa um cenário fotografado por um fã do sul do país. Essa capa do livro foi um quadro que eu recebi, um quadro de 60 por 60, e que eu recebi de presente de um leitor do Rio Grande do Sul, na realidade é de Santana do Livramento, uma cidade que fica na fronteira com o Uruguai. Ele já declamava minha poesia lá, e ele mora em Porto Alegre, e ele esteve aqui na Paraíba e me deu esse quadro de presente. Eu guardei, coloquei numa moldura e tal, e depois, só depois de um ano foi que eu pensei em utilizar essa imagem como a fachada do livro, como eu digo, né? Para fazer uma espécie de intercâmbio matutal, né? Porque aqui são matutos lá do Rio Grande, né? E ele me cedeu a imagem, quando foi depois foi que eu soube que ele mesmo é quem havia feito os bonequinhos, fez a fotografia e ele foi quem fez o projeto de capa do livro, chama-se Roberto Silva, que é capista, né? Já fez livros para Luiz Fernando Veríssimo, para Nelson Mota. O primeiro livro, Paisagem de Interior, foi publicado em 1996. A obra descreve como vivem os sertanejos, a forma de falar e o comportamento de quem se expressa por meio da sabedoria popular. A própria Paisagem do Interior, que foi o poema do primeiro livro, o nome do primeiro livro é Paisagem do Interior. A própria Paisagem do Interior eu transformo em verso a cena interiorana, aquilo que todo mundo vê, o poeta vê de forma diferenciada e coloca isso metrificado e rimado, né? E como é uma paisagem do interior? A paisagem do interior, ela está em cima do mote. O mote é isso, é cagado e cuspido, paisagem interior. Cagado e cuspido já é uma corruptela de encarrara esculpido, mármore de Carrara. Fulano é encarrara esculpido, isso é uma expressão de origem ibérica, né? Isso se deformou para encarnado e esculpido, encarnado de encarnar. Depois se deformou para escarrado e cuspido. Depois o matuto, o povão, arredonda para cagado e cuspido, né? Aí eu digo, matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fume, beiju, colchão de palha listrado. Um pá de bebo agarrado, preto velho rezador, jumento, jipe trator, lençol voando estendido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. 3 moleque fedorento mocegando um caminhão, chapéu de couro, gibão, bodega com surtimento, poeira num pé de vento, tabuleiro de cocada, banguela dando risada das prosas de um cantador, buchuda sentindo dor com filho quase parido. Isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. Agruras da Lata d'Água também fala de um Nordeste à moda matuta. Lembra personagens como o cangaceiro Lampião e Padre Cícero. Mexe com a fantasia dos caboclos e valoriza a linguagem regional. Mas nem só de palavras são feitos os livros de Gessier. Ele montou um bem-humorado comitê de legendas e reuniu 195 fotografias de pichações políticas que ajudaram a definir a política de pé de muro. Política é um tema sedutor. Como eu persigo o popular, fiz aqui uma espécie de tratado político popular. São candidaturas populares, porque eu acompanhei desde a campanha de 96, e que tem os nomes engraçados dos candidatos, e eu faço uma pequena legenda para levar, apenas para registrar o nome dos candidatos. Então aqui, por exemplo, vote num candidato cavador, Peba, que lute contra a embriaguez do poder, João da Cachaça. O clássico infantil Chapeuzinho Vermelho ganha outro rumo na obra de Gessier. A mudança começa pelo título. O Chapéu Mau e o Lobinho Vermelho, aqui já vem um pouco de irreverência, já no próprio nome, né? Porque ele parte da história do Chapeuzinho Vermelho. Só que aqui é o Chapéu Mau e o Lobinho é vermelho, né? O Lobinho aqui é que é o artista da história, né? O caçador aqui, que ele comete um crime, o caçador que na outra história comete o crime de matar o lobo, né? Ele aqui, o caçador é o mal da história, é a pessoa má da história, né? Então é um livro que trata da preservação do meio ambiente, que trata da bravura, da coragem, né? Porque o caçador, ele desmata a floresta
e ele é careca, porque o chapéu é para proteger a careca dele e tal. Aí mostra os valores que precisam ser observados com relação à natureza. A Mildinha também nasceu para as crianças. O livro foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura. É um livro muito curioso e já é adotado, inclusive, em sala de aula para crianças, né? Você acha que se não fosse arquiteto, teria feito toda essa obra da forma como ela é exposta hoje? Eu acho que o fato da minha formação, de eu ser uma pessoa graduada, não diferencia a minha poesia. Eu usei do poder de percepção que eu tenho da coisa do interior, da linguagem matuta, essa coisa toda, e o molho que eu procuro imprimir a minha poesia e a formação que eu tenho, que dá um diferencial, ou seja, eu posso pegar uma imagem aqui e usar uma determinada expressão, um termo, que a gente usa já na capital, poderia dizer assim, né? Então, essa minha formação, ela contribui para diferenciar a minha poesia, ou seja, seria, no caso, a poesia quiriniana. Mas isso não desmerece nenhum dos outros poetas, muito pelo contrário. Eu tenho mais a que beber na fonte deles, porque eles é que são sabedores, tá entendendo, da riqueza que existe no sertão, no interior principalmente. Além do talento e do bom humor que marcam a personalidade do poeta, Gessier conta com o apoio da família para seguir na estrada da poesia. A mulher e os filhos são sempre lembrados nos versos do paraibano. Tem uma vida no meio da minha vida que é o meu para-choque, sim senhor. Meu sinal todo verde da avenida, avenida dos beijos e dos amor. Quando estamos no rumo das viagens, somos dois viajantes do prazer. Um dia ela dobrar, eu também dobro. Assubindo, eu assubo, pode crer. O que ela querer, eu vou querer. O que ela apreceia, eu aprecio. E se ela acelera, eu desenfreio. E não tem quem segura os dois querer. Nas viagens do mundo dos amor, já tivemos de fio 2 pareias, 3 cabritos e depois uma oveia, mais faceira de todas, linda flor. Eles indo pra longe, eu também vou. Mesmo que seja só no pensamento, pois viver longe deles não aguento. Agonia o pensar do cantador. Pois um pai sem família não tem vez. É um chá só pra uma xícara só. As bolachas e os brotes duram um mês. E viver sem zoada é mais pior. Pra família dou todo o meu suor. Pra crescerem nos prumos a vida inteira. Nós vivendo que nem as bananeiras. Bem no meio, com os fios, tudo ao redor. Qual é o grande sonho de Gessier Quirino, o poeta? O que eu gostaria que houvesse era que as pessoas, aquele universo em que eu tanto pesquiso, que essas pessoas tivessem acesso à literatura, né? Porque o que acontece é o seguinte, os livros estão nas livrarias, mas a maioria das pessoas do sertão, as pessoas do campo, eles jamais entrarão numa livraria, né? Muitas vezes ela pode até entrar, mas às vezes não tem condição de adquirir um livro. O sonho do poeta se mistura à saudade dos tempos em que ele aprendeu a respeitar os costumes do Nordeste, a vivenciar uma cultura da qual é autêntico representante. De vez em quando, Gessier volta lá no passado para buscar referências que fortalecem a sua poesia. Vou-me embora pro passado para não viver sufocado, para não morrer poluído, para não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei para o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente, daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei, lá tem muito mais futuro. Vou-me embora pro passado.